Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 171, e nós vamos fazer um massacre. Lumilia e Brando foram direto para a guilda de aventureiros. Eles nem esperaram por Brian porque eles sabiam que ele não estava em perigo. Lumilia e Brando entraram na guilda de aventureiros. Eles viram que os aventureiros aqui estavam tendo uma comemoração. Os aventureiros viraram suas cabeças e olharam para os dois. Falando no diabo. Vocês dois aí, sabem que seu líder foi capturado pelos guardas? Os aventureiros disseram a eles. O que? Lumilia e Brando ficaram chocados ao ouvir. Eles não podiam acreditar no que ouviram, então eles se aproximaram dos aventureiros. O que aconteceu? Lumilia perguntou a eles. Os aventureiros se entreolharam. Parece que Lumilia e Brando não sabiam dessa notícia. Um dos aventureiros abriu a boca e disse: Você sabe. Os guardas capturaram seu líder. Se não estou errado, o nome dele é Solta. Lumilia e Brando confirmaram ao ouvir o nome de Solta. Eles perguntaram por que os guardas capturaram Solta. Seu líder se tornou suspeito dos assassinatos que estão acontecendo aqui. Eles o viram olhando para o corpo dos mortos. Os guardas estão investigando ele no momento. Vou avisá-los. As pessoas daqui estão ficando inquietas e preocupadas em saber quem é o culpado. Os aventureiros disseram a eles com uma expressão séria. Você quer dizer? O Lumilia olhou para os aventureiros ao perceber o que eles estavam tentando dizer. Apenas uma palavra do que ele poderia culpar o seu líder. As pessoas aqui não teriam escolha senão acreditar. Apenas algumas pessoas como nós, aventureiros, sabiam o que realmente estava acontecendo neste território. Os aventureiros disseram a ela. O Duque pode realmente fazer isso? Lumilia perguntou a eles com um olhar incerto no rosto. As pessoas aqui estão com medo porque estão tentando pegar o culpado há muito tempo e a cada 2 dias algumas pessoas morrem. Se não encontrarem o assassino, vai causar pânico em todo este território. Além disso, o Duque está mostrando algumas ações suspeitas e se ele quisesse limpar seu nome, ele forjará evidências e atribuirá tudo ao seu líder. Os aventureiros disseram para Lumilia e Brando com uma expressão sombria. Eu entendo, e Lumilia acenou com a cabeça e agradeceu aos aventureiros por informá-los. Este ducado está acabado. O Duque gentil e humilde se foi e o mestre da guilda desapareceu. Os aventureiros disseram com um suspiro. Eles nem sabiam mais o que fazer. Isso se tornou um problema, mas Lumilia pensou enquanto massageava a têmpora. Ela tinha uma pergunta em sua mente e era por isso que Solta deixaria os guardas capturá-lo. Se ela não estivesse errada sobre ele, Solta certamente não se deixaria ser capturado pelos guardas. Talvez ela estivesse errada e Solta tinha um plano que ela não conhecia. O que devo fazer? Lumilia ficava repetindo essa pergunta para si mesma. Ela não sabia o que fazer nesta situação. Brando olhou para Lumilia e balançou a cabeça. Ele estendeu a mão e deu um tapinha nos ombros dela. O que é? Você tem algo em sua mente? Lumilia perguntou a Brando ao sentir a mão dele em seu ombro. Você não deve pensar profundamente sobre isso. Devemos cumprir a tarefa que temos pela frente. Tenho certeza de que Solta está bem levando sua força atual em consideração. Acho que ele formou um plano depois de ver o que há dentro da mansão do Duque. Brando disse em voz baixa que apenas ele e Lumilia podiam ouvir. Lumilia respirou fundo e suspirou. Brando estava certo. Ela está pensando muito sobre este assunto. Solta deu a ela a tarefa de liderar este grupo. Ela pensou que tinha que fazer isso perfeitamente, mas o oposto aconteceu com eles. Muitas coisas inesperadas apareceram que estavam fora de seus planos.
Ela pensou que deveria levar isso com calma e não deveria apressar as coisas como fazia antes. Ela se lembrou do conselho de Soldadeu. Sempre se prepare para o pior resultado. Tudo bem, vamos relatar a missão para a recepcionista primeiro. Então, vamos esperar por Brian antes de discutir o que devemos fazer. Lumilia disse para Brando. Ok, vamos fazer isso. Brando acenou com a cabeça para ela. Os dois foram até a guilda de aventureiros e relataram sua missão. Lumilia deu as ervas que recolheu nos esgotos. Além disso, os esgotos têm um problema. Existem devoradores de videiras sombrios lá e isso se tornará um problema para outros aventureiros se você não atualizar suas informações. Lumilia disse para a recepcionista. A recepcionista ficou pasma ao ouvir o relatório de Lumilia. Ela não podia acreditar no que ouviu agora. Ela perguntou a Lumilia: Você pode me contar em detalhes? Ok. Lumilia acenou com a cabeça para ela. A recepcionista levou Lumilia e Brando para dentro de uma das salas da guilda de aventureiros. Ninguém vai incomodá-los neste lugar. Senhorita, você pode começar agora. A recepcionista disse para Lumilia enquanto preparava um caderno e caneta. Ela gravará o relatório de Lumilia sobre essa descoberta. Meu grupo foi aos esgotos e imediatamente encontramos os ratos tóxicos que você mencionou antes. Nós lutamos e derrubamos esses ratos tóxicos, mas sentimos uma presença poderosa se aproximando de nós. Todos nós pensamos que era apenas a forma evoluída dos ratos tóxicos, os ratos tóxicos sombrios. Mas estávamos todos errados. Lumilia parou por um momento antes de continuar. O que descobrimos foi um monstro totalmente diferente, o Devorador de Videiras Sombrio. Agora, um membro do meu grupo ainda está lutando contra os Devoradores de Videiras Sombrios nos esgotos. Tem certeza de que não há problema em deixar o membro do seu grupo lá? A recepcionista perguntou com uma expressão duvidosa. Não me entenda mal. O membro do meu grupo é forte. Embora ele seja um aventureiro de rank D, ele ainda tem o poder de um aventureiro de rank C. Lumilia disse para a recepcionista. Então, o relatório sobre o terremoto e a recepcionista disse ao se lembrar do recente terremoto em alguma parte do ducado. Sim, provavelmente é um membro do meu grupo. Lumilia acenou com a cabeça para a recepcionista. Então, quantos devoradores de videiras sombrios você acha que existem nos esgotos? A recepcionista fez uma pergunta. Não sei, mas pelo que vi, o número deles ultrapassava 10. Parece que já faz um tempo que eles tomaram o esgoto como ninho. Lumilia respondeu à pergunta da recepcionista. Entendo, e a recepcionista acenou com a cabeça e anotou todas as informações que Lumilia falava. Eu tenho uma pergunta, Lumilia perguntou a ela. O que seria isso? A recepcionista largou a caneta e olhou para Lumilia. Como o devorador de videiras sombrio conseguiu entrar no esgoto? Existe alguma passagem secreta que leva ao esgoto fora da cidade? Lumilia perguntou à recepcionista. Não há nenhuma. A recepcionista simplesmente respondeu à sua pergunta. A guilda formará um grupo que investigará isso. Obrigado por suas informações. Além disso, iremos recompensá-lo pelas informações erradas que demos. Você pode aguardar na recepção enquanto eu envio este relatório. Ótimo. Então, e quanto aos danos à cidade? Lumilia acenou com a cabeça e perguntou. Nós também cobriremos para o seu grupo. A recepcionista respondeu. Obrigado, isso ajuda muito. Lumilia disse antes de se levantar. Ela se despediu da recepcionista antes de sair com Brando. Ela e Brando esperaram um pouco até a recepcionista chegar e dar a sua indenização. 30 moedas de ouro foi tudo o que receberam da indenização e receberam uma moeda de ouro pela missão que acabaram de concluir. Então, onde devemos esperar Brian? Brando perguntou a Lumilia. Vamos esperá-lo aqui.
Tenho certeza de que Brian virá aqui se não nos encontrar na pousada. Lumilia respondeu Brando. Eu o vejo. Brando assentiu e olhou para o céu. Ele sentiu que algo ruim estava para acontecer. Seu instinto de Demi estava lhe dizendo que uma tempestade estava para ocorrer aqui. Não apenas ele, Lumilia também estava se sentindo inquieta. Souta estava sentado sozinho na prisão. Os guardas não tinham nenhum plano para colocá-lo na prisão, mas algo inesperado aconteceu. Um dos chefões disse que deveriam colocá-lo dentro da prisão caso Souta decidisse fugir. Souta não era contra isso e simplesmente cooperou com eles. Agora, ele tinha certeza de que o mentor por trás dos assassinatos o notou. É por isso que o colocaram na prisão. Sério, que boa escolha, e Souta sorriu para si mesmo. Ele finalmente entendeu que não era apenas o Duque. Parece que outras pessoas além do Duque também estavam sendo controladas pelo mentor. Todo este ducado estava sendo controlado por uma pessoa. A preparação já está completa. Então, acho que o mentor vai agir em breve. Se não for hoje, deve ser amanhã. Saia disse a ele. Sim, nesse momento, vou atrapalhar o processo. Souta respondeu a Saia. De repente, Souta ouviu um som familiar em sua mente. Jim. Parabéns por completar a missão de coleta de materiais. Você recebeu 5.000 experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Parece que Lumilia e o resto conseguiram completar a missão. Estava dentro de suas expectativas. Souta sabia que eles poderiam lidar com esse nível de dificuldade. Se estivesse no passado, eles não seriam capazes de concluí-lo. Isto é suficiente. Souta sorriu e ele fechou os olhos. Ele focou sua mente no contrato entre ele e Yuko. Yuko, pare de comer e se prepare. Nós vamos fazer um massacre. Capítulo 172, e Mago de Rank 3. Souta olhou para todos os pontos de habilidade que ganhou nos últimos meses. Ele viu que ganhou pontos de habilidade suficientes para subir o nível de um de seus feitiços para o nível 10. Ele ganhou a maior parte deles na luta da cidade Grippin. Naquele dia, ele recebeu mais de 10 pontos de habilidade. Todas as lutas e missões que ele fez valeram a pena. Souta nem se importou em reduzir sua expectativa de vida. Ele sabia que, se não corresse o risco, havia a possibilidade de morrer na próxima versão. Bem, se ele ia dizer isso, 10 anos de sua vida não poderiam ser comparados aos pontos de habilidade que ele recebeu. Ele precisava de mais pontos de habilidade, então não pôde evitar. Após o festival cultural, Souta completou missões da Guilda de Aventureiros todos os dias. Ele completou 2 ou 3 missões com a recompensa de 1 ponto de habilidade cada. Às vezes, ele não conseguia encontrar nenhuma missão na Guilda dos Aventureiros que tivesse recompensas de pontos de habilidade. Ele entendeu isso, pois ainda era um aventureiro de rank C. A maior recompensa que ele poderia ganhar neste nível por missão era 3 pontos de habilidade. Às vezes, se ele tivesse sorte o suficiente, ele seria capaz de obter uma missão que tinha a recompensa de 4 pontos de habilidade. Infelizmente, ele não teve sorte. Todas as missões com grandes recompensas vieram de Lumilia. Se não fosse por ela, Souta não seria capaz de obter esses pontos de habilidade. Se estivesse no jogo, Souta chamaria Lumilia de doadora das missões. Um tipo de NPC que deu muitas missões aos jogadores. O que você vai fazer? Senti que você contatou Yuko. É muito cedo para escapar dessa prisão, a voz de Saia tirou Souta de seu torpor. Eu sei disso. Se eu soubesse a identidade do cérebro, não ficaria aqui. Souta disse a Saia. Ele estava atrás de uma coisa. E essa era a missão de lutar contra o cérebro. Sua missão aqui era apenas investigar o Duque e nada mais. Desde que ele terminou de investigar o Duque, ele só precisava encontrar o velho Jared para terminar esta missão.
Souta coçou o queixo e se perguntou se Lumilia daria a ele essa missão. Se ele pudesse ativá-la, seria ótimo. Ele lutaria contra ele para libertar este ducado das mãos do cérebro. Mas primeiro, Souta teve que aumentar o nível de seu feitiço. Ele olhou ao seu redor e viu que estava quieto. Os prisioneiros nas outras celas estavam estranhamente quietos. Não me incomode por um tempo. Souta disse a Saia antes de fechar os olhos. Ele olhou para seu sistema e viu que tinha 55 pontos de habilidade. Foi o suficiente para ele. Ele ponderou por um tempo que feitiço deveria subir de nível. Ele tinha apenas duas opções. Os feitiços Estaca Sombria e Bola Sombria. Essas duas magias vieram do sistema, então ele só poderia usar essas duas para melhorar o rank de sua classe. Se ele usasse seus outros feitiços como Deslizamento de Lama ou Luz de Cura, ele não seria capaz de aumentar o rank de sua classe. Se ele aumentar o nível de seu feitiço Bola Sombria, Souta seria capaz de lançar várias bolas ao mesmo tempo. Isso ajudaria muito e seu estilo de batalha iria melhorar. Mas se ele aumentar o nível de seu feitiço Estaca Sombria, o poder de fogo de Souta aumentaria muito. Não se limitaria ao solo. Ele pode enviar várias Estaca Sombria em qualquer direção. Atualmente, a capacidade de controle de multidão de Souta era alta. O feitiço de nível 10 Restrição Sombria pode conter todos os ranks C. Pode até conter um monstro com uma orbe de monstro por 2 segundos. Aumentaria porque ele iria promover sua classe hoje. Escolher um desses dois feitiços foi difícil. No final, Souta escolheu o feitiço Bola Sombria. Este feitiço teria muito mais utilidade do que o feitiço Estaca Sombria. Além disso, ele iria desbloquear mais habilidades em sua árvore de habilidades, uma vez que fosse promovido a Mago de rank 3. Sem hesitar, Souta usou 54 pontos de habilidade para subir de nível seu feitiço Bola Sombria para o nível 10. Um aviso do sistema soou em sua cabeça. Jin. Você cumpriu os requisitos para promover a classe Mago. Você quer promover sua classe para o rank 3? Sim ou não? Sim, e Souta respondeu simplesmente. Vários comandos do sistema soaram em sua cabeça. Jin. Você foi promovido com sucesso para Mago de rank 3. Atributo de inteligência aumentou em 40. Atributos de força, agilidade, destreza e vitalidade aumentaram em 30. A reserva de mana aumentou em 100. A resistência à magia aumentou em 100%. A recuperação de mana aumentou em 20. O poder mágico aumentou em 100%. Jin. A resistência mágica atingiu o primeiro limite. Você ganhou a bênção de imunidade a feitiços de Tier 1. Agora você está imune a todos os feitiços de Tier 1. Jin. Sua reserva de mana atingiu o primeiro limite. A recuperação de mana aumentou em 20. Souta sentiu uma energia quente percorrer seu corpo. Estava vazando para cada fibra de seus músculos. O aumento em sua força foi tremendo. Sua resistência mágica agora era tão alta que ele era imune a todos os feitiços de Tier 1. Não importa que tipo de feitiço seja, contanto que fosse um feitiço de Tier 1, Souta não receberia nenhum dano nele. A única desvantagem disso era que mesmo se seu aliado conjurasse uma magia buff de Tier 1 para ele, ele não a receberia por causa de sua resistência. Felizmente, ele pode desligar a bênção imunidade a feitiços de Tier 1 que recebeu. Do contrário, seria um desastre para ele. Todo o feitiço buff que ele conhecia seria ineficaz para ele. Sua reserva de mana era superior a 1000, então ele ganhou algo com isso. O aumento em sua recuperação de mana. Atualmente, sua recuperação foi de 66 por hora. Naquela época, sua recuperação de mana era de apenas 1 mana por hora. Então, comparando com sua recuperação de mana agora, ele poderia dizer que melhorou muito.
A recuperação de mana aumentaria 5 vezes quando ele estivesse descansando para que pudesse recuperar toda a sua mana em apenas algumas horas de sono. Souta sorriu e olhou para suas estatísticas. Nome: Souta Yeshi. Raça: Goblin Corruptor, segunda evolução. Nível: 27. Classe: Mago de rank 3 e Escuridão. HP: 766 de 766. Vigor: 433 de 433. Mana: 1110 de 1110. Força: 374, 314 mais 60. Agilidade: 453, 253 mais 200. Destreza: 440, 240 mais 200. Inteligência: 410, 350 mais 60. Vitalidade: 333, 323 mais 10. Pontos de atributos livre: 86. Habilidades: Corrida nível 3, Apunhalar nível 4, Maestria de arma, Manipulação de mana nível 3, Velocidade felina nível 2, Caminhada no ar nível 2, Fortalecimento muscular triplo nível 2, Conceder habilidades ao animal de estimação nível 2, Convocação nível 1, Transferência de energia nível 1, Ressonância com o animal de estimação nível 1. Feitiços: Bola de fogo nível 1, Disparo de gelo nível 1, Luz de cura nível 1, Impulso de agilidade nível 1, Impulso de força nível 1, Deslizamento de lama nível 1, Restrição sombria nível 10, Estaca sombria nível 1, Bola sombria nível 10. Peculiaridades: Corpo extraordinário, Visão noturna. Habilidades de peculiaridade: Corrupção. Bênçãos: Bênção do Grande, Imunidade a feitiços de Tier 1. Habilidades de equipamento: Colhedor de almas, 673 de 1300. Pontos de habilidade: 1. Souta olhou para suas estatísticas com uma expressão satisfeita. E pensar que ele chegaria tão longe em apenas alguns meses desde que chegou a este mundo. Ele tinha certeza de que poderia dominar qualquer pessoa em seu nível. Ele era forte para as pessoas no rank C, mas comparando sua força com o rank B, ele ainda era fraco. Seus outros atributos estavam longe do primeiro limite, então ele não precisa pensar nisso agora. Seu próximo objetivo era promover sua classe para Mago de Batalha. Promover sua classe para Mago de Batalha mudaria tudo para Souta. Foi o ponto de partida para dominar aquelas criaturas de nível superior, então ele não podia esperar por isso. Depois de um tempo, Souta abriu os olhos e sorriu. Ele olhou para sua mão antes de levantá-la. Uma bola de sombra se formou no topo de sua palma e voou para fora da prisão. Ele estava certo, ele poderia controlar esta bola de sombra como uma extensão de seu corpo, assim como o feitiço Restrição Sombria. Souta sorriu e ele fechou os olhos. Ele se concentrou em controlar a bola de sombra. Era a primeira vez que ele usava, então ele não conseguia controlar adequadamente. De repente, o chão tremeu fortemente e todos no Ducado de Fersh sentiram uma aura opressora empurrando-os de joelhos. Vai chegar na hora certa. Eu mal consegui me conter agora. Souta disse enquanto se levantava e olhava para a pequena janela no topo da prisão. Um férão poderoso engoliu todo o Ducado Fersh. Ele suprimiu toda a mana dentro dele. As pessoas comuns caíram no chão e perderam a consciência. Isso agitou todos os devoradores de videiras sombrios nos esgotos. Um por um, eles emergiram do solo e causaram o caos no Ducado de Fersh. Tudo no Ducado Fersh mudou em um instante. Capítulo 173, E venha, Yuko. Um férão poderoso suprimiu toda a mana dentro de todo o reino Fersh. Isso diminuiu muito o poder de fogo de todos os magos dentro do Ducado. As pessoas comuns não tinham força para lutar contra essa energia forte e furiosa. Eles caíram de joelhos porque estavam tendo dificuldade para respirar. Todo mundo começou a entrar em pânico neste ponto. Eles não sabiam o que estava acontecendo agora. Oh, o que aconteceu? Me ajude.
Meu filho! Vários gritos pedindo ajuda ecoaram em todo o ducado de Ferch. Os aventureiros que têm certa resistência tentaram ajudar as pessoas comuns, mas seus números eram muito baixos para ajudar todas as pessoas no ducado. Os guardas também ajudavam as pessoas, mas mesmo assim, ainda não era o suficiente. A guilda de aventureiros imediatamente mobilizou um grupo que ajudará as pessoas no ducado. A resposta deles foi rápida, mas o que aconteceu a seguir estava fora das expectativas de todos. Bum! Bum! O chão tremeu e incontáveis devoradores de videiras sombrios emergiram dele. Eles fizeram um buraco no chão e saíram dele. Isso causou destruição em qualquer parte do ducado. Todos ficaram surpresos quando viram isso. Sem esperar que eles recuperassem seus sentidos, vários devoradores de videiras sombrios mataram os guardas e aventureiros. Neste ponto, os outros guardas e aventureiros entraram em guarda. Eles sacaram suas armas ao mesmo tempo e tentaram lutar contra os devoradores de videiras sombrios. Lumilia e Brando olharam ao redor com uma expressão sombria. Em apenas alguns minutos, todo o ducado de Ferch mudou. Tudo dentro do ducado se tornou caótico. Os aventureiros e os guardas estavam tentando lutar contra os devoradores de videiras sombrios. Mas eles estavam em desvantagem por causa do Feron que cobria todo o ducado. Além disso, o número de devoradores de videiras sombrios era maior do que eles podiam suportar. Feron. E esse nível de energia era mais forte do que Solta quando ele usou a poção de monstro na cidade Grippin. Lumilia murmurou ao sentir a energia supressora de monstro na atmosfera. Você tem certeza? Brando perguntou a Lumilia. Ele não estava presente na batalha na cidade do Grippin, então ele não sabia o quão feroz foi a batalha que aconteceu lá. Ele nem sabia o quão poderoso Solta estava quando ele estava usando o Feron. Sim. Este Feron está totalmente em um nível diferente. Lumilia acenou com a cabeça para ele. Este foi o terror de um monstro. Ela não seria capaz de usar sua mana adequadamente se o monstro fosse poderoso. Boom! Um devorador de videiras sombrio emergiu do chão e apareceu diante deles. Brando imediatamente ergueu seu escudo e usou as artes de combate que conhecia. Esmagamento de escudo. Ele esmagou seu escudo no corpo enorme do devorador de videiras sombrio. Bang! Lumilia puxou sua espada e avançou na direção do devorador de videiras sombrio. Com seu nível de força, o Feron na atmosfera poderia impedi-la de usar qualquer tipo de feitiço. Se ela se forçasse em usar um feitiço, então há uma grande chance de que ele explodisse na frente dela. Sua voz. Ela chegou ao lado do devorador de videiras sombrio e o cortou com sua espada. Sua espada conseguiu cortar o corpo do monstro. Roar! O devorador de videiras sombrio rugiu de raiva. As 3 videiras em suas costas se esticaram. E voaram em direção a Lumilia enquanto queria esfaqueá-la até a morte. Sua voz! Sua voz! Sua voz! Brando apareceu na frente dela e bloqueou as videiras usando seu escudo. Bang! 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 Obrigado. Vou deixar a defesa para você. Lumilia disse antes de pular sobre Brando. Ela então apontou sua espada para o devorador de videiras sombrio antes de acertá-lo no olho. Punhalada relampejante. O sangue jorrou quando sua espada perfurou o olho do monstro. O monstro rugiu de raiva e varreu com sua cauda, mas Brando estava aqui bloqueando qualquer ataque do devorador de videiras sombrio. Brando reagiu rapidamente e bloqueou todos os ataques vindos do devorador de videiras sombrio. A combinação dos dois foi excepcional, pois eles conseguiram matar um único devorador de videiras sombrio em apenas 1 minuto. Felizmente, eu conheço algumas artes de espada da minha família, Lumilia disse com um suspiro. Ela estava grata por ter aprendido essa habilidade quando era criança. Ela sabia que sem sua mana ela não seria capaz de derrotar um único devorador de videiras sombrio. Mas Brando estava aqui.
Ela sabia que Brando seria capaz de protegê-la contra o ataque do monstro. Uf, e Brando exalou e disse, o poder do Devorador de Videiras Sombrio é mais forte do que eu imaginava. Eu só posso usar artes de combate, mas sem feitiços de bufo, eu não seria capaz de lutar contra muitos Devoradores de Videiras Sombrios. Lumilia olhou para Brando antes de olhar ao redor. Ela ainda podia ver um monte de Devoradores de Videiras Sombrios devastando todo o Ducado de Fersh. Boom! O solo estremeceu de repente e um Devorador de Videiras Sombrio explodiu. Sua voz. O monstro voou no ar sem nenhum sinal de vida. Uma figura voou no ar e agarrou o corpo do monstro. A figura então jogou o monstro no chão. Boom! O impacto criou uma pequena cratera no solo. E Brando ficou surpreso ao ver a figura. Brian! Lumilia exclamou ao reconhecer que essa pessoa era ninguém menos que Brian. Oh, vocês dois estão aqui! Brian virou a cabeça e olhou para eles com uma expressão surpresa. Lumilia e Brando se aproximaram de Brian. Lumilia olhou para o cadáver do Devorador de Videiras Sombrio e perguntou, você ainda está lutando? Sim, eles continuaram vindo para cima de mim. Brian explicou a eles que, embora ele tenha derrubado muitos Devoradores de Videiras Sombrios, muitos deles ainda estavam vivos. Brian lutou e derrotou mais de 20 Devoradores de Videiras Sombrios sozinho nos esgotos. Mas ele descobriu que o número deles não estava diminuindo. Não, de fato, seus números continuavam aumentando. Ele estava recuando quando o Feron suprimiu toda a mana desse território. Inúmeros monstros apareceram na frente de Brian e ele não teve escolha a não ser lutar com as próprias mãos. Entendo, e Lumilia assentiu e percebeu que Brian estava coberto de hematomas por todo o corpo. O sangue estava fluindo em algumas de suas feridas. Onde está Solta? Pensei que ele fosse investigar a mansão do Duque. Brian perguntou por que não viu Solta com eles. Brando e Lumilia se entreolharam ao ouvir sua pergunta. Lumilia sorriu ironicamente e explicou a ele o que aconteceu com Solta. O quê? Solta foi capturado. Brian exclamou em voz alta. O que vocês estão esperando? Vamos resgatá-lo agora mesmo. Brian, você acha que Solta precisa da nossa ajuda? Lumilia fez uma pergunta simples a Brian. Sim, por quê? Brian simplesmente respondeu a pergunta dela com outra pergunta. Brando e Lumilia suspiraram ao ouvir sua resposta. Brando disse, veja, Solta poderia ter escapado dos guardas com sua força, mas por que ele não tentou escapar? Brando tem razão. Pelas nossas informações, Solta estava usando uma máscara naquela época. Ele até tirou a máscara para que os guardas soubessem sua identidade. Assim, mesmo que Solta escapasse deles, eles poderiam facilmente postar um pôster de procurado sobre ele, Lumilia adicionou. Oh, você está certa. Mas por que Solta deixou os guardas capturá-lo? Brian perguntou enquanto inclinava a cabeça em confusão. Não sei, mas Solta formou um plano em sua mente depois de descobrir o segredo do Duque. Lumilia parou por um momento enquanto olhava para os Devoradores de Videiras Sombrios. Ela então disse, então, agora, só precisamos nos concentrar no problema que está à nossa frente. Acho que derrotar esses Devoradores de Videiras Sombrios ajudaria Solta. Oh! Entendo, e Brian assentiu e olhou em volta. Ele sorriu e disse, então, vamos acabar com todos esses monstros de uma vez. Cada prisioneiro dentro da prisão estava causando uma comoção. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo no Ducado. Alguns dos presos mais fracos perderam a consciência devido à pressão do Feron. Ei você! Um dos prisioneiros gritou com Solta. Solta ergueu a cabeça e apontou para o nariz. Eu? Sim, você. Você tem uma espada aí e parece que a maioria dos seus pertences está com você. Por que diabos os guardas não confiscaram essas coisas? O prisioneiro disse a Solta em voz alta.
Solta sorriu enquanto esfregava o queixo. Talvez eles estejam com medo de que eu os mate. Afinal, ameacei eles para que não me tocassem. O que você está dizendo? Use isso e nos ajude a escapar dessas grades. O prisioneiro disse a Solta enquanto apontava para a espada na cintura de Solta. Por que eu deveria fazer isso? Solta sorriu ao se levantar e olhar para os prisioneiros. Ele então deu um tapinha nas roupas enquanto dizia: bem, eu não vou ajudá-los, pois todos vocês não têm a qualificação necessária. De repente, uma luz vermelha carmesim brilhou na parte superior do ombro de Solta. A luz carmesim atravessou suas roupas. E com um simples olhar todos puderam ver que a luz carmesim era o rosto de um urso feroz. Venha, Yuko, Solta disse em voz baixa e a luz carmesim brilhava intensamente. Depois de alguns momentos, um rugido alto ecoou por toda a prisão. Roar! Capítulo 174, de Mestre da Guilda. Um rugido alto e poderoso sacudiu toda a prisão quando um enorme urso vermelho apareceu ao lado de Solta. Bang! Yuko simplesmente balançou suas garras e as grades se quebraram como um vidro frágil. Solta sorriu ao sair da cela. Ele deu um tapinha nas costas de Yuko e disse: bom trabalho. Cada prisioneiro ficou surpreso ao ver esta cena. Suas mandíbulas estavam abertas porque eles não podiam acreditar no que viam. Um enorme urso se materializou do nada. Então, um dos presos reconheceu a classe de Solta. Domador. Você quer dizer a classe que permite controlar um monstro? Sim, isso é um domador. Todos eles olharam para Yuko e Solta com uma expressão chocada. O prisioneiro em frente à cela de Solta não conseguiu dizer nada. Ele só conseguia olhar para Solta com olhos arregalados. Mu e Yuko olhou ao seu redor com uma expressão tensa. Ela sentiu a pressão do ferão denso no ar. Não se preocupe, e Solta disse para Yuko. A habilidade que ele usou agora era chamada de invocação. Era uma habilidade em que ele podia convocar seu animal de estimação até sua localização. Se o animal de estimação não quisesse ser convocado, ele não seria capaz de convocar seu animal de estimação. Essa é a única condição dessa habilidade. Contanto que o animal de estimação estivesse disposto, o dono poderia invocá-lo a qualquer momento. Ele aprendeu essa habilidade com o professor Barga. Mesmo que o feitiço de atributo de fogo fosse a especialidade de Barga, ele ainda sabia muitas coisas fora de sua especialidade. Solta tinha uma tatuagem no ombro. A tatuagem se parecia com o rosto de Yuko, mas era mais feroz e violenta. Ele poderia convocar Yuko através dessa tatuagem sem nenhum problema. Essa tatuagem ligava Yuko e Solta através do contrato que possuíam. Barga explicou a Solta a importância dessa tatuagem. Solta poderia fazer muitas coisas com isso, assim como a habilidade de convocação que ele usou. Se ficasse mais forte, ele poderia se comunicar com Yuko sem problemas. Bem, posso matar todos os prisioneiros aqui? Solta disse com um sorriso enquanto olhava para os rostos dos prisioneiros. Os prisioneiros engoliram a saliva ao ouvir suas palavras. Todos eles olharam para Solta com uma expressão nervosa. Eles não queriam morrer. Mais uma vez, o chão tremeu fortemente e 3 monstros emergiram do solo. 2 deles emergiram das celas dos prisioneiros e o restante surgiu na frente de Solta e Yuko. Os monstros tinham um corpo peludo de 5 metros. Tinham um par de olhos vermelhos brilhantes e um par de presas afiadas que podiam rasgar qualquer ferro. Possuíam 3 videiras pontiagudas nas costas. Essas videiras eram esticáveis e os monstros as usavam para ataques ofensivos. Por último, os monstros tinham uma cauda de 2 metros de comprimento coberta por espinhos pretas. Esses monstros eram chamados de devoradores de videiras sombrios. Oh, o que é isso? Um prisioneiro assustou-se quando um monstro emergiu do chão. Ele não tinha como escapar disso porque eles estavam dentro da cela fechada. Eu não quero morrer. Me ajuda. Me ajuda.
Ele gritou quando o devorador de videiras sombrio abriu a boca. Então, cortou sua cintura ao meio. Sangue respingado no chão, os devoradores de videiras sombrios comeram o prisioneiro. O pânico se espalhou por toda a prisão em um instante. O aparecimento dos devoradores de videiras sombrios trouxe terror aos prisioneiros aqui. Eles gritaram e chamaram os guardas, mas parecia que os guardas não estavam aqui. Não importa o quão alto eles gritassem, os guardas não seriam capazes de ouvi-los. Souta ergueu a cabeça e olhou atentamente para o devorador de videiras sombrio na frente de seu rosto. O devorador de videiras sombrio abriu lentamente a boca revelando dentes afiados e presas. Seus olhos vermelhos estavam olhando para Souta. Souta sorriu e disse, Yuko. De repente, a cabeça do devorador de videiras sombrio se espatifou no chão. Bang! O sangue respingou e criou uma pequena cratera. Um som alto soou em toda a área quando a cabeça do devorador de videiras sombrio se espatifou no chão. Roar! Yuko rugiu ao quebrar a cabeça do devorador de videiras sombrio repetidamente. Bang! 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 Cada golpe que acertou a cabeça do devorador de videiras sombrio sacudiu o chão. O escuro devorador de videiras sombrio lutou, mas tentáculos feitos de sombras seguraram o corpo dos monstros. Isso evitou que o devorador de videiras sombrio se movesse. Bang! 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 Yuko continuou a esmagar a cabeça do devorador de videiras sombrio até morrer. Só assim, eles conseguiram matar o monstro deste nível. Você ficou mais forte. Souta sorriu ao dar um tapinha nas costas de Yuko. Yuko olhou para ele. Ela então mostrou a língua e lambeu suas bochechas. Souta parou e ele olhou para os prisioneiros assustados. Um dos prisioneiros chamou sua atenção. Ele franziu a testa e olhou para o prisioneiro. O prisioneiro era um homem de meia idade com cabelo bagunçado. O homem tinha um par de orelhas peludas na lateral da cabeça. A cor de sua pele era roxo escuro. Ele era um meio-elfo meia-lua e meio-demi. Suas roupas estavam quase caindo. Seu corpo estava coberto de feridas e sangue. Souta sentiu um poder feroz dentro deste homem. O poder deste prisioneiro era mais forte do que ele. Ele não achava que iria encontrar um homem tão poderoso neste ducado. Ele se aproximou da cela do homem e perguntou, Vei, quem é você? O homem de meia idade ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Souta. Quem é você? Ele perguntou de volta. Souta franziu a testa ainda mais quando ouviu o homem de meia idade. Ele então sorriu e disse, Vó, esqueci que deveria me apresentar primeiro. Perdoe minha grosseria. Sou Souta Yeshi, um aventureiro de Rank C do Reino Hebrei. Rank C. Reino Hebrei? É um país poderoso. O homem de meia idade murmurou. O que você está fazendo aqui neste pequeno ducado? Estou aqui para completar uma missão que peguei. A missão era para investigar o duque deste ducado. Souta respondeu com um sorriso no rosto. Você tem alguma ideia do que está acontecendo neste lugar? O homem de meia idade perguntou com uma expressão séria. Sim, eu sei, mas atualmente não tenho a menor ideia de quem é o cérebro, Souta respondeu ao homem de meia idade. Eu sou Jalvin Grumin, o atual mestre da Guilda dos Aventureiros. O homem de meia idade se apresentou. Souta ficou surpreso ao encontrar o mestre da Guilda de Aventureiros do Ducado de Ferch na prisão. Pelas informações dele, o mestre da guilda deixou o ducado e não se mostrou até agora. E pensar que o mestre da guilda era um prisioneiro. Você está mentindo? Ele perguntou. Eu pareço estar mentindo? Jalvin perguntou enquanto olhava nos olhos de Souta. Não. Souta balançou a cabeça. Ele então esfregou o queixo e ponderou o que deveria fazer com aquele homem.
No final, Souta decidiu libertar o mestre da guilda. Xiin. Souta usou a espada Vajra para cortar as grades e as correntes que prendiam o mestre da guilda. Eu libertei você, então responda uma das minhas perguntas. Ele disse ao mestre da guilda. E o que você quer saber? O mestre da guilda perguntou de volta enquanto se levantava e espreguiçava o corpo. Eu queria saber por que você foi pego, disse Souta enquanto colocava a espada Vajra em sua bainha. O mestre da guilda saiu da cela antes de explicar a Souta como foi pego. Um mês atrás, quando o mestre da guilda estava saindo do Ducado de Fersh para enviar um pedido de ajuda às guildas de aventureiros vizinhas, alguém o emboscou fora do Ducado. Antes disso, o mestre da guilda mandou um mensageiro para pedir ajuda, mas essas pessoas nunca mais voltaram. Como ele não tinha um talismã de comunicação para reportar às outras guildas, ele não teve outra escolha a não ser pedir ajuda pessoalmente. Fora do Ducado Fersh, um monstro com uma orbe de monstro apareceu diante dele. Com seu poder, o mestre da guilda não teria nenhum problema em lutar contra ele, mas havia dezenas de devoradores de videiras sombrios. Esses monstros o atacaram ao mesmo tempo sem se importar com suas vidas. No final, ele perdeu e foi capturado por um homem de máscara. Deve ser o mestre daqueles devoradores de videiras sombrios. O homem disse que não era o momento certo para matá-lo e ele é uma reserva caso algo inesperado aconteça. Este era um dos problemas da guilda de aventureiros em um pequeno país. A guilda principal não os tinha como prioridades, então eles não tinham nenhum tipo de comunicação. Se esta fosse a guilda de aventureiros da cidade de Ladros, ela teria um talismã que poderia facilmente entrar em contato com outros ramos da guilda e a guilda principal. Então você é um dos ingredientes importantes, e Souta exclamou ao ouvir a história do mestre da guilda. Ingredientes. O mestre da guilda olhou para Souta com um olhar questionador. Sim, você não percebeu isso. Esse homem é um domador como eu e ele conhecia um caminho evolutivo sombrio. Souta parou por um momento antes de acrescentar, ele usará os órgãos de humanos e demis para desenvolver seus monstros e você é um aventureiro de rank B. Um órgão de rank B deve ser precioso para ele. Importante? Então, por que aquele homem me colocaria aqui com outros prisioneiros se eu sou tão importante para ele? O mestre da guilda disse. Bem, eu acho que ele não precisa de você agora porque você é apenas uma reserva. Souta sorriu e abriu os braços amplamente. Você pode sentir este férão? Esta é a energia de um monstro evoluindo para a quarta evolução. O monstro está passando por uma evolução agora e este é o momento certo para interrompê-lo. Você quer dizer, o mestre da guilda abriu os olhos amplamente ao perceber o que Souta estava tentando dizer. Sim, estou indo lá para parar a evolução e queria que você me ajudasse, disse Souta ao mestre da guilda. Capítulo 175, Indo para fora. Você é um aventureiro de rank B, então você pode ir de frente com alguns monstros com orbe de monstro. Você vai lidar com aquele monstro enquanto eu vou lidar com o domador. Souta disse ao mestre da guilda. Ele sabia que o mestre da guilda era um aventureiro rank B. O pré-requisito para se tornar um mestre da guilda do ramo era ter o poder de um rank B. Esse é o nível mínimo de poder se alguém quiser se tornar um mestre da guilda. Posso confiar em ti? O mestre da guilda perguntou a Souta com uma expressão séria. Ele ainda não sabia se podia confiar em Souta ou não. Você não tem escolha a não ser confiar em mim ou então este ducado cairá, disse Souta, encolhendo os ombros. O poder de um aventureiro rank B foi importante para esta missão. Se Souta queria derrotar o domador, ele precisava ter pelo menos um rank B ao lado dele para segurar aqueles monstros. Souta sabia que o mestre da guilda não era páreo para um monstro que passou pela quarta evolução. É por isso que ele planejou interromper a evolução. Não, mesmo com o poder atual daquele monstro, o mestre da guilda ainda não teria chance de derrotá-lo. Um único rank B não é suficiente para derrotar um monstro no auge da terceira evolução. No jogo,
um monstro na terceira evolução estava entre os níveis 40 e 60. Derrotá-lo era impossível para um mero rank B. Eles precisavam de pelo menos um grupo de rank B para derrotar um monstro no nível médio da terceira evolução, e 3 grupos consistiam de rank B para derrotar um monstro no auge da terceira evolução. Um único rank A era necessário para lutar contra monstros desse nível. Mas ainda não foi o suficiente para derrotá-los. Bem, tudo depende das habilidades dos aventureiros e do tipo de monstro. Mas pela história do mestre da guilda, parece que ele já lutou contra esse monstro antes, quando foi capturado. O poder do mestre da guilda deve estar próximo do rank A. Olhando para trás, para aquele monstro no porão, Souta pensou que o monstro não mostrou sua verdadeira proeza para o mestre da guilda. Bem, o mestre da guilda estava claramente em desvantagem naquele momento e o domador deve ter lançado um ataque de surpresa para ferir o mestre da guilda. Eu entendo. Vou lutar contra aquele monstro. O mestre da guilda acenou com a cabeça. Você vai lutar contra aquele monstro enquanto eu vou lutar contra o domador. Eu quero ver suas habilidades de domesticação e compará-las às minhas. Disse Souta. Julgando pela condição atual do mestre da guilda, Souta pensou que o mestre da guilda só poderia lutar contra aquele monstro por 10 minutos. Ele também considerou que os monstros no porão não estavam no auge porque iriam interromper sua evolução. Esses 10 minutos serão suficientes para Souta lidar com o domador. De repente, Souta ouviu passos que atrapalharam seus pensamentos. O mestre da guilda e Yuko também ouviram. Estou me perguntando onde estão os caras que vão nos silenciar, mas agora eles estão aqui, disse Souta enquanto sorria ao olhar para o corredor. Aqueles devoradores de videiras sombrios da parte de trás. O mestre da guilda olhou para trás. Os 2 devoradores de videiras sombrios comiam os cadáveres dos prisioneiros. Estes emergiram ao mesmo tempo que o devorador de videiras sombrio que Yuko matou. Mate-os. E eu vou lidar com essas pessoas. Souta disse antes de dar um passo à frente e puxar a espada. Suas sombras se espalharam e cobriram todo o chão. Depois de alguns momentos, um grupo de guardas apareceu na visão de Souta. Ao mesmo tempo, as sombras no chão explodiram e prenderam os guardas em alta velocidade. Os guardas não esperavam por isso. Eles pensaram que os prisioneiros estavam dentro de suas celas. É isso? O domador realmente pediu a essas pessoas fracas para silenciar a mim e ao mestre da guilda? Souta murmurou enquanto se aproximava lentamente dos guardas. Ele tinha dúvidas se essas pessoas estavam realmente em conluio com o domador. Ele olhou para eles de cima a baixo antes de perguntar: em quem pediu que você viesse aqui? Se você responder minha pergunta com sinceridade, então vou deixá-lo viver. Se não, vou matá-lo dolorosamente. A expressão fria de Souta assustou bastante os guardas. Eles começaram a tremer e suar muito. Disseram tudo o que sabiam para Souta. Souta arrumou suas roupas e olhou para o corpo sem vida dos guardas com uma expressão fria. Ele estava certo. Essas pessoas estavam aqui para matar ele e o mestre da guilda. Eles pensaram que vou poupá-los. Se eu fosse o Brian, iria poupá-los, mas não sou ele. Ele murmurou e olhou para trás. Ele viu o mestre da guilda olhando para ele. Você é totalmente impiedoso. O mestre da guilda disse. Sim, eu concordo com isso. Souta acenou com a cabeça e perguntou: você prefere o outro jeito? Não, quem sabe quantas pessoas eles mataram? O mestre da guilda disse enquanto balançava a cabeça. Ele não iria poupar aquelas pessoas também. O mestre da guilda era um aventureiro, então ele deve ter matado um monte de gente antes. O trabalho de um aventureiro girava em torno de matar. Os bandidos e monstros eram os alvos habituais dos aventureiros. Souta sorriu e olhou para trás do mestre da guilda. Ele viu a carcaça dos 2 devoradores de videiras sombrios. Parece que o mestre da guilda já matou os 2 devoradores de videiras sombrios.
Como esperado de um mestre de guilda de um ramo, ele poderia matar alguém neste nível sem esforço. Vamos para a mansão do Duque. O monstro está lá dentro. Souta disse ao mestre da guilda. O mestre da guilda acenou com a cabeça. Ambos saíram da prisão e do caos no ducado. Incontáveis devoradores de videiras sombrios estavam devastando todo o território. Parece que esta foi uma maré de monstro. Mas Souta e o mestre da guilda sabiam que o domador era a causa desse caos. Souta olhou para o mestre da guilda e disse: espere por mim aqui. Vou deixar Yuko aqui com você. O mestre da guilda olhou para o urso de pelo vermelho antes de acenar com a cabeça para Souta. Ele realmente queria perguntar o que Souta iria fazer, mas se conteve. Bola sombria. Souta abriu a palma da mão e uma bola de sombras se formou no topo de sua palma. Ele então desapareceu, deixando a bola de sombras com eles. Souta apareceu no meio da cidade. Ele estava no topo de uma pequena casa. Mais cedo, quando ele promoveu sua classe, Souta lançou o feitiço Bola Sombria e a bola saiu da prisão. Ele controlou a bola de sombra para ir aqui neste lugar. Ele olhou ao redor e ignorou os monstros que estavam causando destruição. Essa é a casa do velho Jared, se não me engano. Souta murmurou enquanto olhava para a pequena casa à sua frente. Antes de se separar do velho Jared, Souta perguntou ao velho Jared a casa para que eles pudessem contatá-lo depois que ele terminasse sua missão. Tudo. Souta saltou e pousou na frente da casa. Ele ergueu a mão e abriu a porta. Velho. Estou aqui, Souta. Souta gritou para que o velho soubesse que ele havia chegado. Ele ainda não sabia se o velho Jared ainda estava aqui em sua casa, pois há uma possibilidade de que o velho Jared fosse evacuado por causa do caos em todo o ducado. Depois de alguns segundos, Souta não ouviu a resposta do velho Jared. Ele não teve escolha a não ser entrar na casa. Dentro da casa, Souta encontrou o velho Jared deitado no chão. Parece que ele perdeu a consciência por causa do ferrum denso na atmosfera. Seu corpo frágil não aguentou o poder frenético do ferrum. Souta se agachou e colocou a palma da mão no topo da testa do velho Jared. Acorde, e ele murmurou enquanto derramava sua mana dentro do corpo do velho Jared para protegê-lo do ferrum. É mais difícil do que eu pensava, e Souta murmurou ao sentir que sua mana estava se dispersando por causa do ferrum. Ele pegou uma poção azul no bolso e bebeu sem hesitar. Ele então despejou uma grande quantidade de mana para contrariar a ferrum dentro do corpo do velho Jared. Uma grande quantidade de mana foi necessária para conter uma pequena quantidade do ferrum. Este lugar ficava muito longe da mansão do Duque, então o ferrum aqui não era tão denso quanto na mansão. Souta ainda poderia contra-atacar com seu nível de controle de mana. Depois de alguns momentos, o velho Jared abriu lentamente os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Souta. Você tem muita sorte, velho. Você morreria se não fosse por mim. Souta sorriu e disse ao velho Jared. O velho Jared sentou-se e perguntou: o que aconteceu comigo? Você perdeu a consciência depois que o ferrum engoliu todo o ducado. Seu corpo não aguentou e você morreria exposto ao ferrum. Souta parou por um momento antes de acrescentar: 1 hora. Se você se permitir expor seu corpo frágil ao ferrum, você morrerá em 1 hora. O velho Jared ficou surpreso quando ouviu Souta mencionar que ele iria morrer. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.